Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Hoje vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre planejamento estratégico, gente. Vocês conhecem as 3 ferramentas aí do planejamento estratégico aí de uma equipe, né? Então vamos falar aqui um pouco dessas 3 ferramentas de planejamento estratégico aí de equipe. No universo das empresas, né, definir ferramentas de planejamento estratégico, ele é essencial aí para alinhar o trabalho a ser feito, né, bem como orientar aí uma boa gestão de equipe, né? Isso tem acontecido na empresa de vocês, né, nos departamentos de vocês? Por isso mesmo eu falo, né, que o líder ele deve contar sempre com mecanismos efetivos aí que possam lhe dar suporte, né, de que precisa para organizar aí os seus projetos e demandas e geri-los aí efetivamente, né, de forma bem assertiva aí. Como que está isso dentro das empresas de vocês, né? Além disso, essas ferramentas elas também devem orientar, né, motivar, reter aí, engajar, né, e os seus liderados aí de forma, né, muito congruente, gente. Eu digo que o planejamento estratégico ele ocorre quando uma equipe ela determina um objetivo a ser alcançado. E com isso, né, ela organiza as ações que serão necessárias aí para o alcance dessa meta. Sempre tem que ser uma coisa organizada e de forma linear. Essa organização, né, ela envolve aí a atribuição aí de tarefas, né, e definição de prazos, né, e a obtenção de recursos financeiros, entre outras questões, né, que são primordiais aí dentro das organizações. Para que tudo isso ocorra aí, né, com tranquilidade, há algumas ferramentas muito úteis, né, gente, que eu sempre falo aqui, né. E essas ferramentas é imprescindível e uma delas, né, que eu vou citar aqui, ela é muito imprescindível e muito usada, que eu uso muito, né? São as ferramentas aí do planejamento estratégico de equipes. Então a gente vai conhecer, né? Eu vou falar aí alguns exemplos de ferramentas de planejamento estratégicos. As mais usadas nas organizações aí, né? Sempre, né? Uma que eu sempre gosto muito, que eu sempre falo, a análise SWOT. Já ouviram falar? Assim como pode ser aplicada na empresa, a análise SWOT ela é um poderoso método que também pode ser aplicado aí para conhecer, né, as forças, que são as forças, né, os pontos fortes e as fraquezas, que são os pontos de melhorias aí dentro da sua equipe. Já usaram a análise SWOT dentro da sua equipe, dentro do seu processo de trabalho? O mesmo vale para as ameaças, né, e para as oportunidades aí de desenvolvimento aí de qualquer empresa ou de qualquer setor. O que é essa análise SWOT, né? Então o S, né, é o strengths, quer dizer forças, né? E o W aí, ele quer dizer weaknesses, que são as fraquezas, né? O O aí é de opportunities, que são as oportunidades. O T, ele é de threats, que é as ameaças, né? E eu falo que esse eixo, né, o eixo SW aí, que é o das forças e fraquezas, né? Ele corresponde aos fatores internos que estão aí sobre o controle da empresa. Sempre sobre o controle da empresa, gente. Agora o outro eixo, o eixo OT lá, né, do SWOT, o OT, por sua vez, ele corresponde aí aos fatores externos, ou seja, itens aí incontroláveis pela organização, coisa que você não tem o domínio, não tem o controle. E para a execução aí dessa análise aí dentro do planejamento de uma equipe, o gestor deve avaliar aí cada ponto, eu falo individualmente, tá? Cada pontinho desse tem que ser analisado individualmente pelo gestor. Deixando de lado aí o fator emocional e agindo aí de forma racional, gente. Especialmente no que tange aí as forças e fraquezas. Esse ponto é essencial e crucial aí, que eu falo da análise SWOT, né? E exemplos de perguntas importantes aí que a gente deve fazer aí sempre nessa análise. Quais os tipos de perguntas que a gente sempre tem que fazer aí, gente? Quais são os diferenciais, né? Os pontos fortes aí da minha equipe, né? Comprometimento, proatividade, senso de grupo, entre outros aí pontos, né? Uma outra coisa, quais são aí os aspectos, né, que ela tem falhado aí, né? Quais são os pontos fracos, né? Os pontos fracos é o quê? Falta de pontualidade, procrastinação da equipe, falta de foco, entre muitos outros que a gente tem, que a gente não pode mencionar, porque o nosso vídeo fica muito grande, gente, né? E outra coisa, quais são as oportunidades aí de desenvolvimento aí do grupo, da sua equipe?
Onde é possível fazer aí, né, mais e melhor? Onde que está isso, né? Em quais quesitos é possível melhorar? Essa análise serve para isso, gente, né? Como se pode aí aumentar a eficiência e a produtividade da minha equipe? Como que eu faço isso, né? Esse é um dos pontos da análise, né? Quais são aí os elementos que ameaçam aí, né, o grupo ou a equipe, né? Desentendimentos internos constantes, né? Falta de empatia e companheirismo entre os colegas, né? Excesso aí de competitividade aí dentro do grupo. Tudo isso tem que ser avaliado, gente, e deve ser feito pelo líder, pelo gestor, né? Isso que eu falo são uns exemplos aí de informações, né, que uma análise SWOT ela deve, né, elucidar aí. Ela é aplicada para isso, gente. Eu gosto demais da análise SWOT. Ela é muito legal para ser aplicada. E você precisa fazer perguntas aí relacionadas ao seu contexto específico, né? E com isso aí realizar um planejamento estratégico da sua equipe de forma mais concisa, né, e sempre eficiente, né? Uma outra coisa legal, né? Já ouviram falar do Coachman Assessment, né? Que é a minha formação, né? Então, o Coach Assessment aí, ela é uma ferramenta aí muito poderosa no que tange aí a conhecer a equipe, né? Pois ela auxilia o gestor a desenvolver aí o potencial máximo, né, do seu grupo, né? Por meio do reconhecimento individual, do perfil comportamental e predominante aí, né? O que predomina ele, né? E aí como que é cada profissional dentro do seu âmbito de trabalho, né? Eu já utilizei ela, né? E para isso o Coach Assessment ele é executado aí com base em um questionário simples, né? Rápido e profundo, aplicado, né, a cada funcionário aí, né? Cada funcionário vai responder algumas questões aí, né? E ela traz um relatório completo sobre cada colaborador, né? Os pontos fortes, pontos fracos, qual que é o perfil dele, qual que é o dominante, né? Qual que é o predominante. E esse mapeamento aí, ele ajuda o líder a ter um melhor aí, entendimento sobre as competências, né, e habilidade aí dos seus colaboradores, né, e seus agentes aí motivadores, o que está motivando eles, o que está deixando eles para baixo, né. E eu falo que os fatores também que diminuem os seus engajamentos dentro da equipe, né, os aspectos aí que colocam aí a sua autoestima em baixa ou em alta, né. E outros aspectos específicos, gente, porque as perguntas ela tem um mapeamento lá dentro, né? Como se fosse uma cruz, né? E também você pode ver aí o potencial de liderança de cada um dos seus subordinados, dos seus liderados. Eu falo que essa ferramenta, né, de planejamento estratégico, por meio das características e habilidades aí comportamentais apontadas no relatório de cada um, ela apresenta aí também o seu perfil predominante, né? Como eu falei. Ou é um perfil analista, ou é executor, né, comunicador ou planejador. É muito legal, né, esse assessment, né, gente, essa ferramenta, né? Pois ela aponta aí as características principais, bem como as áreas de atuação do departamento ou da empresa, para quais os funcionários aí ela tem mais aptidão. Às vezes a pessoa está no lugar errado, né? Ela tem certa aptidão, ela poderia estar em outro, né? E eu falo aí que o Coachman Assessment, ela é uma ferramenta que ela é exclusiva, tá, gente? Do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching. E pode ser utilizado pelo líder coach, né? Para planejar aí melhor as suas ações estratégicas em relação ao capital humano. Que foi a formação que eu fiz lá, né? De analista comportamental, a gente utilizou essa ferramenta para fazer os estudos, né? Isso inclui aí, né, avaliar aí o desempenho dos colaboradores, né, e alcançá-los aí em funções mais compatíveis aí com as suas competências, né, e orientá-los aí para progredir profissionalmente. Todo líder deveria aplicar isso, gente, né, para desenvolver o que aí? A missão, visão e valores empresariais, gente. Muitos aí subestimam o poder dessa trinca, né, de ouro, que eu acho, e que acham que a missão, a visão e os valores só têm impacto aí na parede da empresa e nos planejamentos de negócio. Não é, tem que ser aplicado diretamente para as pessoas também, né, para os seus liderados. Tem outras pessoas ainda que elas defendem que esses itens, né, eles só merecem atenção em se tratando de empresas grandes, mas aí não dispensáveis também nas de pequeno porte, médio porte. Não é só nas grandes que a gente pode fazer isso, gente, em qualquer empresa, qualquer organização, né? Pois é um grave engano nosso, né? Pois ela é uma ferramenta aí dos pontos principais na atração, na retenção e na convergência aí de valores e objetivos aí dos funcionários com que a empresa aí trabalha, né? Com que a empresa tem no seu hall de funcionários.
A missão, ela é uma frase curta, né? Que demonstra aí a razão principal da empresa existir. Todas as empresas têm, né, o seu legado aí, né? E os seus pilares, né? E ela evidencia aí o benefício aí da sua existência para a sociedade, né? Servindo de norte aí, né? Para todos os demais objetivos e metas da organização. Para isso que serve a missão de cada empresa, gente. E ela deve ser sempre inspiradora, desafiadora, e ela deve ser facilmente lembrada e vivenciada aí por todos os dias, né? E no dia a dia aí da empresa. Um exemplo disso, gente, um exemplo de missão, né? A missão é despertar, né? E desenvolver aí nos seres humanos o seu potencial infinito. Tanto vale para a empresa como para você, a sua missão de vida também. E que se casar com a missão da empresa, melhor ainda. Agora a visão aí, por sua vez, ela se refere-se à forma como a empresa ela deseja ser vista futuramente, num determinado aí, período de tempo, né? Como que ela quer ser vista, né? Pela sociedade. E ela deve ter aí, conter o principal objetivo, né? Ela tem que ter esse objetivo aí a ser alcançado. Algumas empresas também incluem quando e como isso ocorrerá, né? Exemplo aí, a visão é ser a principal, né, referência naquilo em que quer entregar ao mundo. Por exemplo, essa é a visão dela, né? Por fim, eu falo que os valores, né, sejam um conjunto de princípios que devem nortear as atividades aí de todos os colaboradores da empresa. Desde o CEO até os estagiários, até o último funcionário, né, até o chão de fábrica. É o que eu sempre falo, né? E eu falo que elas refletem ideias de atitudes que devem ser notadas nas tarefas de cada um, gente. Incluindo aí o relacionamento da empresa com os clientes, né? Com os parceiros, com os fornecedores e, por fim, com a sociedade em geral, né? No âmbito em que ela está inserida, no local que ela está inserida também. Isso é importante, né? Ou numa cidade, né? A cidade tem que ver essa empresa como algo diferente. Exemplo aí que eu falo, né? Os valores eles podem ser, né? Humanidade, lealdade, visão sistêmica, evolução contínua e resultados aí extraordinários, né? Que muitas empresas os têm. Eu falo que essas 3 ferramentas, né, que eu falei, elas estão entre as mais populares, né? E comumente utilizadas aí para que as equipes das empresas elas evoluem continuamente dentro daí de um planejamento estratégico, né? O que vocês acham a respeito disso, né? Como que está aí na sua empresa? A missão, visão, valores, né? Essas análises que eu falei, análise SWOT, você consegue identificar aí algumas dessas ferramentas nas empresas que você conhece? Vocês utilizam elas aí? Como que está, né? Na empresa que vocês atuam aí ou trabalham, tem essas ferramentas? Tem esses pilares, visão, missão, valores, né? O que vocês acham disso, gente? É importante todas as empresas terem, né? Então, gente, eu espero que tenha servido para conhecimento de vocês aí o que foi dito no vídeo de hoje. São vídeos curtos, né, como eu sempre falo aqui, não dá pra gente abordar muito ao pé da letra, nem ao detalhe, mas como eu sempre falo para vocês, boa sorte, sucesso sempre, né? Até um próximo vídeo aí, onde a gente vai estar abordando qualquer outro tipo de assunto. Até mais!